Muita gente pergunta, Marcos, o que que dá dinheiro na internet? O que que faz você ganhar? Com o que que você trabalha? E por muito tempo realmente eu fiquei também nesse questionamento. O que que dá mais dinheiro aqui? O que que vai fazer eu alavancar? Será que eu deveria abrir um outro negócio? Será que é dropshipping? Google Meu Negócio? Tráfego pago? Agora é a onda de IA, eu tenho que trabalhar com IA, chatbot. São muitas opções que a gente tem. E essa dúvida de o que é o certo, o que vai fazer o cascalho, é uma dúvida muito relacionada a uma confusão da fonte. O dinheiro parece que quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Você já percebeu isso? Quanto mais força você faz para fazer a grana, parece que mais te escapa por entre os dedos. Nas épocas em que eu mais me esforcei para fazer a grana, foi a que eu mais tive dificuldade de fazer. E quando eu relaxei e não me pressionei tanto, quando eu não coloquei tanto fardo, tanta pressão, as coisas começaram a acontecer. E é estranho, eu fui buscar explicação do porquê que isso acontece. Quando você se coloca em uma posição de perseguir alguma coisa, você assume que aquilo não tem fluxo na sua vida. E aqui eu não quero trazer como se eu tivesse concluído esses pensamentos e como se eu tivesse já as melhores crenças do mundo e agora, nossa, o Marcos está milionário. Não, de forma alguma. Ainda estou nesse processo, mas eu quero compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive que fez com que as coisas fluíssem de uma forma mais natural, mais leve e inclusive gerando menos cansaço para mim, trazendo mais qualidade de vida. Hoje eu acredito que eu consiga ganhar dinheiro sem muitas dificuldades, só que isso se deve a alguns aprendizados que levaram alguns anos para eu conseguir compreender. E eu quero trazer aqui não com a presunção de que eu tenha carta branca para poder determinar como você deve conduzir a sua vida ou não. São somente alguns aprendizados que eu tive que me fizeram conseguir. Primeiro ponto, não persiga o dinheiro como o dinheiro em si, mas persiga o dinheiro como uma moeda de troca simplesmente para algo bom que você faz pelas pessoas. Eu sempre repeti muito nas aulas de prospecção, seja vendendo o Google Meu Negócio ou qualquer outra coisa relacionada ao marketing digital, e eu acredito que isso possa ser aplicado em qualquer outro nicho, até porque eu ensino os meus clientes trabalharem dessa forma também, focando no benefício que você gera para outra pessoa e não no valor monetário, não na transação em si. Por quê? Se eu compreendo muito bem o que eu gero de benefício, o que eu consigo trazer de bom para a vida da outra pessoa, se eu consigo enxergar como eu ajudo a vida dela a se tornar melhor, eu simplesmente coloco um preço nisso. E a transação é uma consequência, porque se eu compreendo a função, se eu compreendo a utilidade, se eu compreendo que isso realmente ajuda, que é valioso para outra pessoa, e eu internalizo isso, com certeza eu vou ter muito mais facilidade de poder comunicar isso de forma valiosa, de forma que valha a troca para outra pessoa. Como um serviço, por exemplo, como o serviço de Google Meu Negócio. Cara, eu estou fazendo isso aqui simplesmente porque eu quero o dinheiro dele, não são só os 300, os 500 reais, ou seja lá o valor que você cobra para poder fazer aquilo ali. Não, é o trabalho que eu estou realizando para poder tornar a empresa dele melhor, para poder trazer mais clientes. É o resultado final, é como eu ajudo, é o impacto que eu gero, é o impacto que eu causo. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha na área da estética. Não é simplesmente para poder cobrar aquele valor ali por cada procedimento, não. É porque ela quer tornar aquela cliente mais bonita, para trazer mais autoestima para ela, entende? É você entender qual é o benefício por trás da troca e não focar na troca em si. Tem muita gente que fica pulando de galho em galho perguntando, cara, o que que dá mais dinheiro, o que que dá mais dinheiro? Na verdade, praticamente tudo pode dar dinheiro. Eu acho que a pergunta não é o que que dá mais dinheiro, é como conseguir mais. Eu acho que é uma forma, é um jeito de agir, é uma energia que você coloca para circular e para servir a outras pessoas, você expande, você coloca isso para o mundo. E quanto mais pessoas você alcança com essa energia de contribuir, de ajudar, de expandir, de alegria, que não está baseada no orgulho, na raiva, na culpa, vergonha ou no medo. Quando você contribui voluntariamente para melhorar a vida de outras pessoas, isso, querendo ou não, de alguma forma volta para você. Você sai de uma energia de querer tomar do outro e ter para si, e sim de ambos ganharem. Você contribui para a vida dele, ele contribui para a sua. Tem uma frase, se eu não me engano, é de Carlos Wizard. Se eu tiver errado também, eu vou colocar aqui na legenda. Ajude muitas pessoas a alcançar o que elas querem, que você vai conseguir alcançar o que você quer também. Eu acho que sempre que a gente está perseguindo algum objetivo, a gente busca aumentar as nossas chances de conseguir aquilo que a gente está buscando, ou pelo menos minimizar as chances de fracassar naquilo que você tenta. Eu já estive em um lugar de tentar muito e praticamente colocar o esforço em um trono e falar, cara, se eu não me esforçar, as coisas não vão acontecer. Eu era muito guiado pela força. Inclusive aqui
vai uma sugestão de leitura maravilhosa para você acompanhar esse raciocínio e desenvolver essa competência interna dentro de você, que é o livro Poder versus Força, do autor David Hawkins. Foi por causa da escala de Hawkins que eu fui atrás da literatura que tinha a respeito. Ele que fez essa categorização da escala vibracional. Cara, é sensacional. Partindo ali dos níveis mais baixos de culpa, vergonha, até os estados mais elevados de alegria, amor, iluminação. Uma leitura excelente. Existe uma sequência que é pensamento, sentimento, ação, resultado. Consertar as crenças limitantes é atuar nessa primeira engrenagem aqui, nessa fonte. No agronegócio, eles investem milhões de reais para poder tornar as sementes melhores, mais produtivas, para ter safras melhores, para ter uma colheita que dê mais lucro. Por que eles gastam tanto no desenvolvimento da semente, no desenvolvimento genético ali? É a semente que vai no solo que vai determinar todo o resto, depois que aquilo se multiplica e produz resultado. O pensamento, ele é como essa semente. Se você permitir a proliferação de ervas daninhas nessa tua plantação, isso vai acabar te prejudicando. Vou dar alguns exemplos para vocês. Uma crença que foi até recente que eu desconstruí. Para ter resultado, eu sempre preciso me esforçar muito. Eu carregava isso debaixo do braço e eu tinha que ser alguém muito esforçado. Eu não me permitia ter nenhum resultado se não fosse com muito esforço. E qual é o problema disso? Cansaço. Porque se o resultado só vem quando você está se esforçando muito, você não se permite ter resultados caso não esteja se esforçando. É como se você dissesse assim para a vida: olha, enquanto eu não estiver me esforçando, enquanto eu não estiver produtivo, eu não estiver dando o meu máximo, você não pode trazer nada de bom para mim. Pessoal, vamos parar para pensar, as melhores coisas da nossa vida chegaram para nós através do esforço? A vida que você recebeu foi através do esforço? A vida em si, você ter vindo ao mundo, não, foi um presente. O ar que você respira é um esforço? Não, ele é dado livremente. O esforço que você aplica para conseguir alguma coisa está muito mais atrelado ao senso de merecimento que você tem do que com a necessidade daquele esforço. De fato, às vezes você precisa se esforçar para produzir o resultado porque você acha que sem o esforço você não merece. Só que na verdade o que produz o resultado não é o esforço, é o merecimento. Se você sente que merece, mesmo que não se esforce, você vai produzir o resultado mesmo assim. Você consegue desenvolver um senso de merecimento para receber o que você gostaria de receber sem ter que se esforçar tanto? Ou será que a gente sempre vai ter que se matar de trabalhar para produzir o resultado que a gente quer? Outro exemplo de como você pode produzir o resultado só sentindo que merece é gente que faz drop service. Inclusive eu faço muito drop service, que é o quê? Eu fecho com o cliente, ele me paga por aquele serviço, eu vou lá e terceirizo. Basicamente eu fico com o dinheiro e pago alguém que cobra menos para poder executar aquilo ali. E eu me acho merecedor disso e não vejo problema nenhum em fazer isso. Pô, Marcos, é exploração? Cara, não é exploração, porque eu não forço a pessoa a fechar o serviço por aquele valor, ela decide cobrar. Inclusive é bom para ela, porque ela tem vários profissionais com quem ela faz essas terceirizações, ela não tem o trabalho de ter que fazer o fechamento, tá entendendo? Então assim, basicamente o merecimento ele vai ser um grande regulador do que você merece fazer ou não fazer. Não é o esforço, você não precisa se esforçar para poder fazer tanto resultado. Eu já vi muita gente falar, cara, o esforço que você faz para produzir 100 mil por mês é muito menor do que o esforço que você faz para produzir 10. E eu realmente tô acreditando nisso real, velho. Porque é um trabalho mais mental, mais intelectual e isso envolve menos desgaste, se você quiser que envolva menos desgaste. O problema é que a gente acha que para produzir muito resultado a gente tem que se fuder de trabalhar. Mas não, mano, não. Eu sei que muita gente não vai querer fazer esse caminho, que acha que isso é sacanagem, que é exploração e tarará. Mas, pô, fazer o quê, né? Só seguindo as regras do jogo, se é assim que tem que ser jogado. Outra crença que eu tô corrigindo por agora, sempre tive muito medo de terceirizar mão de obra, de não colocar a mão em tudo para poder fazer, porque na nossa cabeça quando a gente vai terceirizar, pô, não vai sair tão bom quanto eu faria, se fosse eu fazendo sairia melhor. E de fato é verdade, tá? A única forma de sair igual você faria é fazendo você mesmo. Mas, todavia, entretanto, se você deixar outra pessoa fazer, a pessoa pode não fazer igual você faz, mas pode ser que ela faça melhor. Você já parou para pensar? E se ela fizer melhor do que você? Vai que o medo que você tem é de você colocar outra pessoa para fazer e a pessoa fazer melhor do que você faz. E aí, qual é a tua desculpa agora?
Ah, mas se alguém faz melhor do que eu faço, a pessoa deveria cobrar mais do que eu cobro. Cara, é relativo, tá? Tem muita gente que vai fazer melhor do que você faz e vai cobrar mais barato. Talvez porque não tem as skills que você tem para poder fechar, ou ela não tem o negócio construído, ela não tem a demanda, mas ela tem a habilidade, a competência de poder pegar aquilo ali e fazer. Procura, oferta e demanda. Se tem gente oferecendo, tem gente que compre. De que forma que isso pode se tornar mais abrangente, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor? Franquear oportunidades, dar chances para as pessoas. Já parou para pensar que se não for você estendendo a mão para a pessoa, talvez ela nunca consiga desenvolver aquilo além do que ela já desenvolveu? Talvez ela está engavetando um talento que ela tem porque você está vibrando no egoísmo, no orgulho, no apego. E apego, inclusive, é uma vibração baixa, viu? Orientação vibracional é muito bom para poder corrigir os pensamentos. Se não está te apontando para cima, te apontando para o alto, provavelmente está te limitando, está te prendendo, está te segurando.